do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. Lição 9. Humildade, a marca do Cristo. Suportar com coragem as humilhações do mundo é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Uma das virtudes que devem conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Quando se fala em humildade, habitualmente se pensa num ser de cabeça baixa, de gestos pequenos e atitudes de aceitação passiva. Em verdade, o sentimento de humildade caracteriza o ser que é forte e que por isso mesmo não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte e elevado espiritualmente, ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. Outra característica do ser humilde é a certeza absoluta de que seu ato tem a sanção dada pelo próprio Cristo. E não nos esqueçamos de que o Cristo é aquele mestre que nos ensinou a medida do sim, sim ou não, não. O espírita, em suas atividades, constantemente é convocado ao exercício da humildade. Trabalhador do bem, deve trazer em seu espírito as marcas do Cristo. E por saber quais são essas marcas, as adotará nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas atividades. Por trazer a característica cristã, falará aos que estão ao seu lado conforme a orientação do Cristo. Dirão alguns que isso é orgulho. Responderemos nós que o homem de fé enfrenta quaisquer dificuldades justamente porque sabe a palavra que o mestre o autoriza a dizer. Outros pensarão que se trata do excesso de rigorismo de nossa parte. Entretanto, lembraremos a todos que quando estamos na vinha do dever, as metas são traçadas por Jesus. E quais são essas metas que muitos têm medo de procurar atingir? O Cristo nos ensinou quando se dirigiu ao jovem em sua passagem histórica pela Palestina. Fazei tudo o que a lei de Deus mandar, e sereis abençoado. Meus irmãos, o dia a dia do homem está pedindo que sejamos bons, humanos, trabalhadores, mas fiéis a Deus. O que vemos na sociedade nos dias de hoje, com tantas quedas morais, é o resultado da falta de confiança em Deus e também da falta de determinação do homem em seguir os ditames da doutrina cristã na sua vida diária. É necessário que a sociedade se transforme, dizem todos, mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? Meus caros amigos, aprendamos com Jesus como agir no cotidiano. Sigamos sua orientação e não nos esqueçamos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas que estaremos sendo humildes, porque somos do Cristo, porque compreendemos e como Ele agimos. Que Deus nos abençoe as noites de estudo que se fazem nesta sala, por estarmos também aprendendo essa convivência amorosa com Jesus, para a prática do bem, para a prática da humildade e da caridade. Façamos isso, meus irmãos, e sigamos
sempre atentamente olhando para o futuro, olhando para Deus, sem medo de errar, na medida em que formos compreendendo que ser humilde é ser do Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê sua bendita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida no mês de agosto de 2001. Baltazar nos convida a nos apropriarmos das marcas do Cristo, porque essas marcas nos auxiliarão muito a nossa caminhada, serão para nós como uma seta apontando para o alto, a nos chamar, vem por aqui. E pensando nesse texto, podemos assim nos transportarmos lá para Nazaré, para onde o Mestre começou seus primeiros passos. Um dia, um jovem se aproximou do Cristo e falou: "Bom Mestre." E o Cristo logo respondeu: "Por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu." É o reconhecimento de Jesus da superioridade de Deus. Jesus nunca se mostrou superior a ninguém, nunca falou dos seus feitos, nada escreveu, deixou para que os outros que o acompanhavam dissessem sobre ele, escrevessem. Jesus vivenciou todos os seus ensinamentos, deu exemplo para que todos seguissem, tanto os simples quanto os doutores. Todos podiam aprender, se assim desejassem. Um dia um discípulo virou-se para Jesus e disse: "Senhor, dizem que tu és o enviado de Deus, o Messias." Imediatamente ele fala: "E tu, o que dizes? O que pensas?" Não se vangloriava de nada, não se importava com as opiniões contrárias, para não entrar em contendas. Em João, lá no capítulo 13, 14, João comenta que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, falava: "Se pois eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros." Esse fato se deu antes da Páscoa, na ceia que antecedeu a crucificação. Era o costume da época lavar os pés dos convidados antes das refeições, porque as mesas eram muito baixinhas, muito rente ao chão. E a cidade de Israel era uma cidade muito poeirenta, muito suja, todas aquelas cidades em volta. E essa era uma prática, podemos dizer assim, até de higiene. E essa tarefa de lavagem dos pés era feita pelo servo menos importante da casa. Era tido como um serviço muito humilhante e desagradável. Mas o que Jesus estava querendo ensinar? Aquele que se eleva será rebaixado, e o que for rebaixado será elevado. Aquele que quer ser servido, que seja primeiro servo de todos. Essas palavras de Jesus, esses ensinamentos, são o princípio da humildade. Mas por que Jesus nos convocou a servir?
No mundo, a fama, o poder, o dinheiro fazem as criaturas se acharem melhores que as outras, mas esquecem que tudo é empréstimo divino. Em qualquer plano da existência, estamos subordinados à lei de renovação. Sempre que estivermos por alguma coisa nos envadecendo, nos inclinando a nos acharmos melhores que os outros, recordemos que todos estamos ligados à vida de Deus, que a nosso benefício tudo pode modificar. Servir rompe as barreiras do orgulho, da vaidade, abre espaço para a fraternidade nos nossos corações. Ser humilde não pode ser confundido como uma pessoa cabisbaixa, de baixa estima. Não pode ser confundido com servilismo. Baltazar fala que caracteriza o ser que é forte e não se vergonha de dobrar-se diante do mais elevado espiritualmente ou diante de circunstâncias que não pode mais interferir. Baltazar nos fala que é ter consciência do que ainda não conquistou. O ser humilde sabe, reconhece o que ainda não aprendeu, mas que pode vir um dia a aprender. Reconhece a importância do outro, o valor do outro e busca, sim, a respeitá-lo, até que um dia possa conquistar esses mesmos valores. E ele continua a nos estimular a buscar as marcas do Cristo, a adotá-las no cotidiano das nossas ações e pensamentos. E buscarmos assim encontrar as metas do Cristo. Mas quais são essas metas? Se não seguir as leis de Deus. São aquelas leis que nós já trazemos dentro de nós e que podemos despertá-las a cada passo que dermos na direção desses ensinamentos que o Mestre nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Resume toda a lei dos profetas. Ele nos disse isso. Sermos pacientes uns com os outros, indulgentes, não nos afastarmos de ninguém por conta das suas dificuldades, fraquezas, raça, enfermidades, e sim caminharmos lado a lado, proporcionando a extensão do nosso carinho, do nosso amor, como todos nós precisamos também desse amor. Todos nós também temos a mesma sede de justiça, de verdade. Como nos afastarmos uns dos outros? Somos todos, na conta de Deus, seus filhos bem-amados, que não vê diferença. Era isso, o Cristo não via diferença entre nenhum dos seus irmãos. O que nós precisamos é trabalharmos em nós os sentimentos de generosidade e da caridade em tudo, despertando como Jesus despertava a esperança, a fé em Deus, a confiança nesse Pai de amor. A humildade deve ser a nossa meta, nosso trabalho íntimo para que um dia estejamos lado a lado com Cristo.
Não desistamos diante da nossa falta de constância, às vezes, no bem, na conquista dessas outras virtudes, como a paciência, como a tolerância, como o amor. Às vezes, nos sentimos um pouco distantes desses sentimentos, mas devemos nos encorajar a buscá-los, a desenvolvê-los em nós. E para isso, nós temos o trabalho no bem, o trabalho na caridade, o trabalho no cuidado nosso uns com os outros, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho profissional, na vida de relação, pelos lugares por onde andarmos, como Cristo fazia, atentos a todas as necessidades dos outros, atentos a auxiliar, a ajudar dentro das nossas possibilidades, porque assim conseguiremos nos aproximarmos mais da humildade, que é essa capacidade de ser adubo na vida do outro. Espalharmos as sementes do bem, aquele bem que nós já temos conquistado, que está dentro de nós, só aguardando que através desse serviço de doação ele possa florir, espalhar o seu perfume em torno de todos aqueles que nos cercam. Assim era o Cristo, por onde passava, todos sentiam a sua vibração de amor. E nós um dia poderemos, sim, se assim buscarmos essas marcas que vivem em nós. Por isso que o Cristo nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Despertando em nós o desejo de sermos bons. Para isso precisamos acionar em nós a vontade de ser bons. E isto está ao alcance de todos nós. E quando nos sentirmos assim, um pouco enfraquecidos, peçamos numa prece sincera, dizendo assim: Senhor Jesus, nosso querido Mestre, ensina-nos a assinalar em nós a marca da tua humildade, para nos auxiliar e auxiliarmos a humanidade. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.